Eis-me aqui outra vez diante de ti, para o meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, em tua bondade libertas você no calor desse dia. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus enviou teu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, ressurgiu e vivo para estar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem terei vitória, ver a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom mais uma vez nós nos reunirmos neste momento de celebração a Deus, ainda que seja virtualmente. Nós estaremos prosseguindo na nossa série, onde nós estamos refletindo ser igreja à luz da carta aos Efésios. Mas antes de irmos para o texto, eu gostaria de lhe convidar a orar comigo e juntos pedirmos a Deus orientação através da palavra dele. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós nos curvamos diante de Ti em oração, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua misericórdia, suplicamos-Te para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos ensine mais uma vez, que o Espírito Santo traga e nos dê a compreensão acerca da Tua palavra, que nós como igreja nos rendemos diante do Senhor, do Teu senhorio, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma introdução da carta. Pensamos sobre o autor, pensamos sobre a localização da igreja, no caso a cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor. Refletimos com base no verso 1 e 2 do primeiro capítulo. E no nosso último encontro, nós refletimos na segunda parte do capítulo 1, que vai do verso 3 até o verso 14. E pensamos que ser igreja, à luz desse trecho, é ser para a glória de Deus. Hoje, nós estaremos pensando na última parte do capítulo 1, que vai do verso 15 até o verso 23. E o tema do nosso sermão hoje é: ser igreja é orar pela comunidade local. O verso 15 até o verso 23, o apóstolo Paulo está orando. E é muito importante que você se lembre neste momento de que o apóstolo Paulo ele está preso quando ele escreve essa carta. Ele está preso na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar. E nesta prisão, o apóstolo Paulo tem algemado em si um soldado da guarda pretoriana, um soldado que fica ali cuidando para que o apóstolo Paulo não fugisse. Mesmo nestas condições de estar preso, com um soldado algemado em si, o apóstolo Paulo, depois de expressar o plano salvífico de Deus, o plano de Deus para a igreja, que foi estabelecido na eternidade e que aconteceu no tempo, na história, o apóstolo Paulo agora vai orar. E ele começa o verso 15 dizendo assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixei de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. O apóstolo Paulo está orando. E ser igreja é orar pela comunidade local. E você vai perceber que o apóstolo Paulo, ao olhar para a igreja de Éfeso, ao olhar para os irmãos, para os efésios, Paulo vê neles virtudes, qualidades. E a primeira qualidade que o apóstolo Paulo menciona é o fato daqueles irmãos professarem a fé no Senhor Jesus. Ou seja, eles tinham uma fé verdadeira e a fé deles era depositada na pessoa verdadeira, em Jesus. Esses irmãos demonstravam amor para com todos os santos. Então era uma igreja que tinha fé em Jesus, mas também uma igreja que vivia o amor entre eles. O amor produzido pelo Evangelho, pela ação do Espírito Santo na vida do cristão. Diante dessas duas qualidades
que o apóstolo Paulo percebe na igreja de Éfeso. Diante dessas duas qualidades que o apóstolo Paulo ele consegue diagnosticar na igreja de Éfeso, o que ele faz? Ele diz no verso 16: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Primeira coisa, ser igreja é orar a Deus em gratidão pela comunidade local. Paulo está olhando agora para a igreja de Éfeso, aquela igreja que estava localizada na Ásia Menor. Paulo está olhando para os irmãos que ali estavam, porque esta carta era uma carta circular, uma carta geral, que era para ser lida em outras igrejas ali da província. E Paulo ora a Deus, agradecendo a Deus pela vida daquela comunidade, pela vida daqueles irmãos. Paulo agradece a Deus porque aqueles irmãos tinham a fé em Jesus. Paulo agradece a Deus porque aqueles irmãos viviam o amor. Então, diante das fraquezas dos irmãos, diante das limitações humanas, Paulo olha para aquela igreja e percebe as qualidades, as virtudes, e ele se curva diante de Deus em oração, porque ele reconhece que aquela igreja professava fé em Jesus e demonstrava o amor para com todos os santos. Logo, a reflexão que nós devemos fazer é: quanto tempo eu invisto em oração, agradecendo a Deus pela igreja local, pela minha comunidade de fé a qual eu faço parte? Será que eu consigo enxergar as virtudes, as qualidades da comunidade local? Será que a igreja a qual o Senhor Jesus permitiu que eu faça parte, a igreja a qual o Senhor me inseriu, será que eu consigo olhar para ela e perceber as virtudes, as qualidades que ela tem? Será que eu consigo diagnosticar que a comunidade da fé é uma comunidade que professa fé no Senhor Jesus? Será que a minha comunidade da fé, tudo que ela faz pensando em glorificar o Senhor dela, que é Jesus Cristo? Será que eu consigo perceber que ela demonstra um amor para com os santos? Eu enxergo nela virtudes, qualidades, características do Evangelho? Paulo, ao olhar para essa igreja, para esses irmãos, ele conseguiu perceber as qualidades que eles tinham. Logo, ele está orando, agradecendo a Deus. Ele faz questão de dizer: eu não deixo de dar graças ao Senhor, mencionando-os em minhas orações. Ou seja, Paulo está dizendo: eu oro, e sempre que eu oro, eu menciono vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela fé que vocês têm em Jesus e pelo amor que vocês demonstram um para com os outros. Segundo, ser igreja é orar em favor da comunidade local. Percebam que antes Paulo está orando agradecendo pela comunidade local. Agora, a partir do verso 17, que é uma continuação do verso 16 e para o verso 17 em diante, Paulo vai orar em favor desta comunidade. Olha o que o texto bíblico diz, verso 17: peço que o nosso Deus, o Deus do Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo, ele agradeceu a Deus pelaquela comunidade. Agora ele vai orar por ela. Ele vai orar em favor dela. Paulo vai interceder por aquela comunidade. E a oração do apóstolo Paulo é para que Deus, o Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê àqueles irmãos espírito de sabedoria. E embora a palavra espírito aqui esteja com letra minúscula,
é muito provável que a ideia aqui é a ideia do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo que ele pede a Deus para que o Espírito Santo conceda aos irmãos sabedoria. E a palavra sabedoria aqui traz a ideia de saber colocar em prática o conhecimento que adquiriu. É a ideia de viver a fé no dia a dia, de tomar decisões à luz da palavra de Deus, de viver de acordo com as Escrituras, de colocar em prática aquilo que sabe que deve ser colocado. Então Paulo está dizendo assim: eu peço a Deus que Ele lhes dê espírito de sabedoria, que o Espírito Santo dê a vocês sabedoria para viver. Porque esta igreja está localizada num contexto onde muitas adversidades surgiam. Uma delas é o grande fato de que quando Paulo chegou nesta cidade e pregou o Evangelho, houve um grande tumulto lá. A outra questão é que, quando Paulo escreve esta carta, quase 10 anos já havia passado. Muito tempo. E Paulo está escrevendo a carta agora. E diante dos desafios desta comunidade, Paulo está dizendo: a minha oração é para que vocês tenham sabedoria. Ele vai falar ainda mais, ele diz assim: eu oro para que Deus lhes dê espírito de revelação. E a ideia de revelação aqui é a ideia de que Paulo, em oração, pedia para que Deus, através do Espírito Santo, desse a essa igreja um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento mais profundo das verdades de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: o meu desejo para com vocês, a minha oração para com vocês, é para que vocês se aprofundem no conhecimento de Deus. Conheçam cada vez mais ao Senhor. E depois, ele vai dizer: oro também, verso 18, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. A palavra coração aqui, no grego, é cardia. E ela também traz a ideia de faculdade, intelecto, mente. E é mais provável que é isso que Paulo esteja dizendo aqui. A ideia do apóstolo Paulo é: eu oro para que o Espírito Santo abra a mente de vocês, para que o Espírito Santo ilumine, ou seja, traga clareza, que o Espírito Santo oriente a mente de vocês. A oração do apóstolo Paulo é para que esta igreja ela crescesse em todos os aspectos, que ela tivesse sabedoria para viver, que ela tivesse profundidade no conhecimento acerca de Deus, que ela tivesse a mente iluminada pelo Senhor. Logo, nós, quanto igreja, nós devemos também orar por nossa comunidade local, em favor da nossa comunidade local, para que os nossos irmãos, para que os membros, para que a nossa igreja seja uma igreja sábia, seja uma igreja que saiba viver a fé no seu dia a dia, que saiba executar os textos bíblicos a qual ela lê e coloque-os na prática. Isso é sabedoria. Devemos orar para que os irmãos, para que os membros, o corpo de Cristo, cresça no conhecimento acerca de Deus, para que eles se aprofundem no conhecimento acerca de Deus. Ainda, precisamos orar para que a comunidade local, a comunidade da fé, tenha a mente iluminada pelo Espírito Santo. Pois só iluminado pelo Espírito Santo que nós conseguimos compreender as verdades do Senhor. É o Espírito Santo quem abre a nossa mente, é o Espírito Santo quem nos ilumina, é o Espírito Santo quem nos dá entendimento através da palavra de Deus. Portanto, nós devemos orar para que a comunidade local cresça no entendimento, no conhecimento acerca de Deus. Precisamos gastar tempo orando pela comunidade local, reconhecer as virtudes dela, orar agradecendo a Deus pela vida dela, pelas virtudes dela, mas também orar em favor dela, interceder por ela, para que ela cresça na sabedoria, para que ela cresça no conhecimento acerca de Deus, para que a mente dela seja iluminada pelo Senhor.
essas orações do apóstolo Paulo. Em seguida, o apóstolo Paulo vai explicar o porquê, ou os motivos pelos quais ele intercede por esta igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, a partir da parte B do verso 18, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ser igreja é orar pela comunidade local para que ela tenha discernimento. Paulo vai explicar o porquê que ele está orando. E um dos motivos, segundo o apóstolo Paulo, era para que os irmãos, os efésios, os irmãos da igreja de Éfeso, compreendessem a esperança do chamado. O que Paulo está dizendo é que Deus chamou esta igreja, Deus levantou esta igreja, Deus fundou esta igreja. E quando Deus a chamou, quando Deus a fundou, quando Deus a plantou, essas realidades trouxe consigo uma verdade, uma esperança. E a esperança que a igreja, que os efésios tinham, é a esperança gloriosa de que um dia Jesus Cristo voltaria e que esta igreja desfrutaria com o Senhor por toda a eternidade. Então Paulo olha para esta igreja e diz assim, a fim de que vocês conheçam, vocês compreendam a esperança para a qual ele nos chamou. Jesus nos chamou para uma esperança que é viva segundo as Escrituras, uma esperança que não perece, que não macula-se, como Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, uma esperança que é real, que é o regresso do Senhor da igreja, que é aquele grande dia em que Jesus voltará com poder e glória e chamará a sua igreja, o seu povo. Então Paulo está orando para que essa igreja compreendesse, tivesse este discernimento acerca da esperança daquele que a chamou. Mas Paulo continua dizendo, ele diz assim, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O que Paulo quer que esses irmãos tenham é a compreensão do quanto o Senhor Deus enriqueceu ao comprar, ao resgatar, ao chamar a igreja. Percebam que ele vai dizer assim, as riquezas da gloriosa herança. Herança de quem? Segundo Paulo, dele. De quem? Nos santos. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, vocês, a igreja do Senhor, os membros, são tesouros, são as riquezas do Senhor, são valiosíssimos para o Senhor. Tanto é que Pedro vai dizer isso na sua carta, ele vai dizer que nós não fomos comprados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Tamanho valor que temos, tamanha importância que Jesus pagou o preço por nós, e nós somos a herança dele. Depois Paulo continua dizendo assim, ele fala a partir do verso 19, agora até o verso 23, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo vai dizer o seguinte, que o desejo dele é para que os efésios compreendessem o poder de Deus, a grande força de Deus, a gloriosa força de Deus, a capacidade de Deus. E Deus, no seu grande poder, ele agiu na vida desta igreja, libertando esses irmãos do ocultismo, da magia, da feitiçaria, fazendo desses irmãos que outrora eram feiticeiros, ocultistas, fazendo deles agora a igreja do Senhor, aqueles que foram eleitos para viverem uma vida santas, irrepreensíveis, aqueles que foram chamados por Deus para serem filhos, foram predestinados para serem filhos,
aqueles que em Jesus foram redimidos e perdoados os seus pecados, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Agora Paulo vai dizer o seguinte: eu quero que vocês compreendam o poder de Deus, a obra que Deus realizou em vocês. E Paulo vai dizer que esse poder é tão grande que ele vai começar a explicar qual é esse poder. E o verso 20 ele diz assim: esse poder ele executou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, esse poder, esse glorioso poder, essa capacidade de Deus, essa força de Deus, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Que ressuscitou Jesus, e ele vai dizer que este poder, que Deus agiu para ressuscitar Jesus, colocou Jesus sentado à direita, nas regiões celestiais. Esse poder, segundo Paulo, fez com que Jesus agora esteja acima de todo governo e autoridade, acima de todo domínio, de todo poder, de todo nome. É o que Paulo vai dizer. Aqui nós podemos pensar que este poder a qual Paulo se refere, ele ressuscitou Jesus, ele glorificou Jesus e ele exaltou a Jesus. Ele ressuscitou porque Paulo diz, este poder a qual Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. E depois ele vai dizer, este poder a qual Deus glorificou Jesus, porque ele ressuscitou Jesus glorificado. E depois esse poder que exaltou Jesus, porque ele colocou Jesus acima de tudo. Paulo fala aqui acima de governo, autoridade, poder e domínio. Provavelmente aqui Paulo está mencionando os anjos. E o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus está acima de todos. Jesus é superior a todos. E Paulo diz mais: e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Paulo quer que a igreja tenha discernimento, Paulo quer que a igreja compreenda o poder de Deus, Paulo quer que a igreja compreenda que Jesus está acima de tudo, Paulo quer que a igreja compreenda que Jesus é o cabeça da igreja. Paulo quer que a igreja compreenda que a igreja é o corpo de Cristo. No verso 23 ele diz isso, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então Paulo ora para que a igreja discirna a esperança daquele que a chamou. Paulo quer que a igreja discirna a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Paulo quer que a igreja discirna o poder de Deus, a capacidade de Deus. Paulo quer que a igreja discirna o quanto Jesus está acima de tudo, e todas as coisas estão debaixo de seus pés. Paulo quer que a igreja discirna o que Jesus é na igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Paulo quer que a igreja compreenda que ela é o corpo daquele que é o cabeça. Ela é o corpo de Jesus. Então Paulo ora aqui, ele faz uma oração com 3 propósitos. O primeiro deles, ele agradece pela igreja local. Ele agradece porque ela tem uma fé em Jesus, porque ela expressa o amor para com todos os santos. Depois ele pede a Deus, pede para que essa igreja tenha espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que o Espírito Santo iluminasse a mente dela, para que o Espírito Santo iluminasse os olhos do coração dela. Em seguida, Paulo quer, e ele ora para que essa igreja tenha discernimento, para que ela compreenda a esperança para a qual ela foi chamada. Paulo quer que ela compreenda a riqueza gloriosa que ela é em Deus. Paulo quer que essa igreja compreenda o poder do Senhor, a capacidade do Senhor. Paulo quer que ela compreenda quem é Jesus. Nós precisamos fazer essa oração. Quantas pessoas
na comunidade local, infelizmente, não tem essas compreensões. Pessoas que vivem uma espiritualidade como se essa espiritualidade não desse a elas uma esperança, não apontasse para algo maior. Pessoas que vivem uma espiritualidade inferiorizada, como se elas não tivessem valor no reino de Deus e para Deus. Pessoas que não compreendem o poder de Deus, a capacidade do Senhor. Pessoas que vivem uma espiritualidade como se o Deus delas fosse qualquer um. Pessoas que vivem uma espiritualidade onde Jesus não está no lugar a qual Ele deve estar, que é acima de todas as coisas. Pessoas muitas vezes que vivem uma espiritualidade onde elas se colocam diante de Deus, não como igreja, não como corpo. Portanto, nosso desafio como igreja é orarmos pela comunidade local, para que ela tenha discernimento. Portanto, eu gostaria de lançar 2 desafios. O primeiro deles é: quanto tempo você passa orando em favor da comunidade local? Quanto tempo você e eu gastamos orando pela comunidade a qual fazemos parte? Quanto tempo eu invisto falando assim, obrigado? Porque, embora eu faça parte de uma comunidade que não é perfeita, ela tem virtudes. É uma comunidade que exalta a Cristo, que canta a Cristo, que prega a Cristo. Quais são as virtudes que você consegue perceber na tua comunidade? E diante disso você ora a Deus, você gasta tempo agradecendo a Deus pela comunidade. Segundo, quais são as tuas orações dirigidas a Deus em favor dessa comunidade? Porque Paulo pede para essa comunidade, para que ela cresça em sabedoria. Paulo pede para que essa comunidade cresça na revelação, ou seja, no conhecimento acerca das coisas de Deus. Paulo pede para que essa comunidade tenha os olhos do coração iluminados. Essa é a intenção do apóstolo Paulo. Paulo não quer que essa igreja cresça somente materialmente, mas acima de tudo Paulo quer que essa igreja cresça espiritualmente. Então, que tipo de oração você e eu fazemos? Como nós nos colocamos diante de Deus em favor da nossa comunidade local? Terceiro, será que nós oramos pedindo para o Senhor, para que o Senhor dê para a comunidade local discernimento? Para que nós vivamos uma espiritualidade, como Paulo coloca aqui na oração dele, sabendo quem é Deus, o seu poder, a sua grandeza, reconhecendo a esperança para a qual Ele nos chamou, reconhecemos que somos a riqueza do Senhor, porque custamos o sangue do Filho dele, reconhecendo que Deus colocou Jesus acima de todas as coisas, Ele está acima dos anjos, de nome, a qual Paulo vai dizer aqui que nós até podemos mencioná-los. Jesus está acima, Ele está à direita. E a ideia de direita aqui é a ideia de alguém que tem autoridade para estar. Será que nós vivemos uma espiritualidade que Jesus é o cabeça? Portanto, eu queria orar com você neste momento e pedir para que Deus nos dê esta compreensão quanto igreja. Ser igreja é orar pela comunidade local. Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós o agradecemos, Senhor. Bendito és o teu nome. Tu és santo, digno, tu és maravilhoso. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus, em oração neste momento. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor coloque em nós, nos dê a compreensão, nos leve a orar de acordo com o apóstolo Paulo orou em favor da comunidade de Éfeso. Paulo agradeceu ao Senhor pela vida daqueles irmãos. Paulo enxergou naqueles irmãos virtudes, qualidades, características do Evangelho. Que nós, como membro da igreja, que nós, como membros do corpo de Cristo, possamos agradecer ao Senhor pela comunidade local, possamos ir até ao Senhor em oração, dizendo obrigado a Deus,
por permitir que eu faça parte desta comunidade. Obrigado, Senhor, por me receber neste corpo. Obrigado, ó Pai, por me fazer membro deste corpo. Obrigado, Pai. Que nós possamos agradecer por nossos irmãos, por todos aqueles que fazem parte da comunidade local, por todos aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. Que possamos gastar tempo pedindo ao Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor nos dê conhecimento, para que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo cuide de nós, que o Espírito Santo nos aprofunde, ó Deus, no conhecimento acerca do Senhor, que possamos prosseguir conhecendo cada vez mais a respeito do Senhor, que o Senhor nos dê capacidade de compreender a Ti. Pai, que nós possamos, quanto igreja local, termos discernimento. Discernirmos, ó Pai, as verdades espirituais contidas na Tua Palavra. Compreender as riquezas, os tesouros contidos nas Escrituras, ó Pai. Compreendermos, ó Pai, a esperança para a qual o Senhor nos chamou. Compreendemos as riquezas da Sua gloriosa nos santos. Compreendemos, ó Pai, o Teu poder, a Tua grandeza. Compreendemos que Jesus é o cabeça, que somos o corpo, que somos a igreja, no nome de Jesus, ó Pai. Possamos, a partir de hoje, investir tempo orando pela comunidade local, pelo crescimento dela, pelo amadurecimento dela, pela revitalização dela, para que ela se torne uma igreja mais relevante, contextualizada, empolgante, vibrante, uma igreja avivada, uma igreja que cumpre a missão, que possamos gastar tempo, ó Deus, diante do Senhor, orando pela nossa comunidade local, no nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Gostaria de lhe pedir para que você curta o nosso conteúdo, que você inscreva-se no nosso canal, que você compartilhe com alguém. Nosso objetivo é crescermos um pouco mais o nosso canal. Para isso nós contamos primeiramente com Deus e depois com a tua ajuda. Compartilhe com alguém os nossos conteúdos. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.